Olá, tudo bem? Chega mais perto. Estamos iniciando mais um programa Arena do Futuro na série Decisões. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, extremamente atual, que com certeza vai ser uma bênção para você e também para a sua família. Algumas perguntas são importantes. Estamos vivendo em tempos de pandemia, não é mesmo? E diante desse período tão complicado, a gente vive o distanciamento social. Mas eu pergunto, será que houve nos tempos de Jesus alguma situação parecida? Será que havia alguma doença em que as pessoas não podiam se aproximar umas das outras? Outra pergunta, a doença é um castigo de Deus? A pandemia é um castigo de Deus? Deus castiga as pessoas com base nos seus pecados? Deus tem um castigo para cada tipo de pecado? O seu sofrimento, a sua luta, os seus problemas, eles são castigos de Deus? Ou Deus não faz isso? De onde vem o sofrimento? De onde vem o mal? O que você sabe sobre isso? Hoje, no tema que vamos apresentar, nós vamos tentar responder estas perguntas para que você tenha um direcionamento maior e melhor na sua vida cristã. Por isso, hoje, nós queremos mostrar para você uma história que está na Bíblia, no Novo Testamento. E você vai saber exatamente qual é o plano de Deus para a sua vida. Porque o tema de hoje é a decisão que restaura. Por isso, prepare o seu coração e chega mais perto. Que maravilha, estamos aqui para continuar com a Arena do Futuro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento e a sua vida espiritual. E aí, tudo bem? Como é que está passando nesse período de pandemia? Muita gente perdeu o emprego, não é? Muitas pessoas ficaram enfermas, algumas tiveram sintomas, outras não tiveram sintomas nenhum ou nenhum tipo de consequência assim drástica. Outras pessoas foram entubadas, outras vieram a óbito. É uma situação muito difícil, é uma situação bastante complicada para todos nós, mesmo para quem pegou e para quem não pegou, não foi contaminado por esse vírus. Hoje, no nosso programa, nós vamos tratar um pouco deste assunto com base em uma história da Bíblia Sagrada. Antes, porém, eu quero lembrar que o Arena está presente no rádio, na televisão e também na internet. E aqui vai um abraço para você que nos escuta pelo rádio. Que Deus te abençoe grandemente e que você continue conosco até o final. Também é importante que você saiba e que você divulgue para os seus amigos as redes sociais do Arena. Nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Instagram. É só você colocar @Arena do Futuro. E aí você encontra o nosso programa nestas redes sociais, certo? Outra coisa, pega o Arena e usa como um instrumento de evangelização. Você tem um amigo, um familiar, uma pessoa querida que mora em outro estado, em outro lugar do Brasil, ou mora perto de você mesmo, ou alguém que mora em outro país, e você gostaria que essa pessoa conhecesse Jesus, conhecesse a palavra de Deus, conhecesse a verdade. Pega o Arena, pega o link, manda para essa pessoa e com certeza ela será muito abençoada. Aqui vai um abraço para você que nos assiste em outros países, você que nos acompanha em vários estados americanos, para você que nos acompanha em vários países da Europa. Aqui vai um abraço para você da Holanda, para você também da Alemanha, para você da Itália, para você que nos acompanha em Portugal, para você que nos acompanha na Inglaterra, para você que nos assiste na França, em Luxemburgo, para você que nos acompanha em Mônaco, em tantos lugares. Um abraço para você da África também. Obrigado por sua atenção e por sua audiência, certo? Bom, agora é o seguinte, nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos entrar no tema de hoje. Pega a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel, ou pegue o seu celular, ou o seu computador, anota os textos, as ideias, ou aquilo que vamos apresentar aqui no programa de hoje, tá bom?
Deus te abençoe. Bíblia na mão, Jesus no coração. Amém? Bem, já estamos aqui então com a Bíblia Sagrada em mãos para o tema de hoje. Você vai saber que há uma decisão que restaura. A vida é feita de decisões. Nós tomamos decisões todo o tempo. Tomamos decisões pequenas e grandes. Em casa, no trabalho, na escola, no namoro, no casamento, na relação com os filhos, na questão financeira. Tomamos decisões conscientes e até inconscientemente. Isso faz parte da nossa vida. Tomar decisões, avaliar as coisas, saber se esse é o caminho, se não é e tal. Hoje, por exemplo, você ligou o seu televisor, ou o seu rádio, ou suas redes sociais, você decidiu fazer isso. E aqui você está comigo participando do Arena do Futuro. São decisões. Hoje você vai saber que tem decisões que podem restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua saúde e a sua família. É sobre esse tema que nós vamos tratar a partir de agora. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Essa história ela não está só em Mateus, ela também está em Lucas, está em outras partes da Bíblia. Eu vou ficar com Mateus 8, porque aqui já é suficiente, e a história é a mesma. Então nós vamos pegar Mateus 8, é suficiente para a gente analisar. Mas ela está também em Marcos e também em Lucas. Então vamos lá, Mateus 8, de 1 a 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Essa é a história de um homem leproso. Nos dias de Jesus, a lepra era uma doença muito comum. E não vou dizer que era uma pandemia, não vou dizer que era uma epidemia, nós não temos condições de afirmar isso. Mas o fato é que nos dias de Jesus havia essa situação, tinha muitos leprosos. E fazia muito tempo que isso não acontecia em Israel. Uma história que a Bíblia conta é a história de Naamã, né, no livro de Reis, que ele tinha lepra e tal, foi lá no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e tal, e foi curado. Mas aqui no Novo Testamento, a Bíblia trata desse caso. Também fala dos 10 leprosos, e assim vai mencionando essa doença que havia nos dias de Jesus. Essa era uma doença cruel, era uma enfermidade horrível. E haviam várias outras coisas, vários fatores que envolviam esta situação de enfermidade. Por exemplo, quando uma pessoa estava com lepra, ela fazia os exames médicos, ela fazia as análises clínicas e, finalmente, no processo que havia, essa pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote dava a última palavra e dizia: você está ou não com lepra, baseado em tudo aquilo que os médicos da época, então, analisaram, examinaram e tudo. E esse homem dessa história foi diagnosticado com a lepra, foi confirmada a sua doença. O problema é que, nesse caso, a doença não era o único problema do leproso. Havia uma série de coisas que envolvia. É o caso, por exemplo, do coronavírus. O problema do coronavírus não é o vírus, somente o vírus em si. É tudo que envolve a doença. Por quê? Por causa do vírus, você tem que manter o distanciamento. Por causa do vírus, você não pode ir para o trabalho, você não pode ir para a escola, você não pode ir para um restaurante, você não pode andar sem máscara, você não pode viver como você vivia antes. Ou seja, a doença do coronavírus vai desencadeando outras situações, correto? E a pessoa teve que ficar um pouco mais isolada, um pouco mais em casa, ou só sair para trabalhar as pessoas que eram da área da saúde ou serviços essenciais. Depois as pessoas começaram a sair a si mesmo, a doença aumentou, a pandemia cresceu, a contaminação alastrou-se por todo o Brasil e por todo o mundo. Então veja, no caso da lepra era algo muito parecido, porque a lepra era uma doença extremamente contagiosa. Quando uma pessoa era diagnosticada com a lepra,
ela tinha que passar por um processo todo para proteger a família, proteger a sociedade, proteger a igreja, proteger também os colegas de trabalho e até mesmo os colegas de uma vida social e até de uma escola, entendeu? Então, nesse caso, quando o camarada foi diagnosticado com a lepra, ele teve que sair de casa. Nesse caso, não é ficar em casa, ele tinha que sair de casa. Por quê? Porque se ele ficasse em casa, ele contaminaria a esposa e os filhos. Então, nesse caso, foi o contrário do coronavírus. No coronavírus foi fica em casa. Quem não pegou, fica em casa. Quem pegou e é uma situação leve, fica em casa também. Só vai para o hospital se for grave. E só saia na rua se for necessário. Então, veja, no caso da lepra, era o seguinte, o leproso tinha que sair de casa, se separar da esposa, se separar dos filhos. Então, você vê que aí a doença passa a gerar um outro problema, que é a dor da separação, que é a dor de ter que viver longe da família. Então, um casamento praticamente foi desfeito aí, por causa da lepra, entendeu? E além de sair de casa, além dele perder o relacionamento com a esposa e com os filhos, ele também tinha que sair da igreja. Ele não podia frequentar a igreja. É como se a pessoa fosse proibida de frequentar a igreja. Por quê? Porque ele podia contaminar os irmãos. E além disso, ele tinha também que sair do trabalho, parar de trabalhar. Então, mais um desempregado. Assim como o coronavírus gerou uma série de desemprego no Brasil e no mundo inteiro, o leproso, ele também ficava desempregado. Ele perdia o emprego. E além disso, se ele estivesse estudando, tinha que sair da escola, sair do curso. E se ele tinha uma vida social, não podia mais ir a um restaurante, a uma pizzaria, sair com os amigos, praticar um esporte, não podia. Ir à praia, não podia. Então, o leproso, ao contrário da situação do coronavírus, ele tinha que sair do meio das pessoas e ir para um lugar chamado Vale dos Leprosos. Entendeu? Vale dos Leprosos. Já imaginou se no coronavírus tivesse o Vale dos Contaminados? O Vale das pessoas que testaram positivo? Seria um vale de lágrimas, um vale da sombra e da morte. Então, no caso do leproso, tinha o Vale dos Leprosos. Então, ele saía do convívio com as pessoas e ia para esse vale. Veja quanta coisa estava envolvida na doença. A doença desencadeou tudo isso, entende? Só que, além disso, tem um outro elemento aí. Veja, tem um outro elemento que é pior do que tudo isso que eu falei. E aí vem uma pergunta, será que tem alguma coisa pior do que tudo isso? Presta atenção. Tem alguma coisa pior do que perder o seu cônjuge? Tem alguma coisa pior do que você perder a sua igreja? Não ir mais à igreja? Tem alguma coisa pior do que você perder o emprego? Tem alguma coisa pior do que você perder a escola? Tem alguma coisa pior do que você perder os amigos? Perder a sua vida social? Tem alguma coisa pior do que tudo isso que esse leproso passou e tinha que passar? Por incrível que pareça, tem. Tem alguma coisa pior do que o coronavírus? Tem. Tem alguma coisa pior do que o distanciamento social? Tem. Tem alguma coisa pior do que o desemprego? Também tem. Tem alguma coisa pior? Tem. E a pergunta é, o que é pior do que tudo isso? Fica ligado que você vai saber agora. Pior do que tudo isso, no caso do leproso, era o fato de que ele tinha que conviver com um pensamento, com uma ideia, com uma filosofia, com uma crendice que havia naquele tempo de que a sua lepra era um castigo de Deus. Então você imagina, pior do que tudo que ele passou, ele ainda tinha que conviver com a seguinte ideia e pensamento, de que a doença dele era um castigo de Deus. Inclusive, a lepra era conhecida como o dedo de Deus. Sabe assim? O dedo de Deus. Você já ouviu falar por aí nas igrejas evangélicas, especialmente no meio mais pentecostal, mas não só pentecostal, nas igrejas evangélicas de forma geral, já ouviu aquela expressão, Deus pesa a mão, hein? Deus pesa a mão, hein, varão? Cuidado, hein, varão? Anda na linha, porque senão, ó, Deus pesa a mão. Então, essa expressão, Deus pesa a mão, ela está passando a seguinte mensagem, Deus castiga. Entendeu? Se você não andar na linha, Deus vai te castigar, meu filho. E essa ideia havia no tempo de Jesus. Porque a lepra era considerada um castigo de Deus, o dedo de Deus. E hoje muita gente acha que o coronavírus é um castigo de Deus.
Muita gente acha que o câncer é um castigo de Deus. Muita gente acha que um problema de saúde que a pessoa tem hoje é um castigo de Deus. As pessoas insistem em achar que Deus castiga as pessoas por causa de um pecado. Gente, vamos ser bem sinceros, Deus não é assim. Se Deus fosse castigar cada pessoa com base no pecado que ela cometeu, se Deus tivesse um castigo preparado para cada pecado, eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, teria alguém vivo hoje? Não teria. Você estaria aqui? Não estaria. Porque imagina, se Deus fosse castigar as pessoas com base no pecado delas, esse mundo já tinha acabado há muito tempo. Então Deus não age exatamente assim, como as pessoas pensam. Mas as pessoas insistem em pensar e achar que Deus faz isso. E no caso da lepra, as pessoas pensavam assim, a lepra é um castigo de Deus. Então o camarada, além de perder tudo que eu já mencionei, ele tinha que sair de casa, andar pela rua e dizer assim em voz alta, atenção, saiam da minha frente, eu sou leproso, eu sou pecador, eu transgredi a lei de Deus, eu cometi tal pecado, por isso Deus me castigou. Está vendo? Eu sou leproso, não se aproximem de mim. Imagina que tortura, não é? Nessa altura da história, o leproso já estava com depressão, já estava com um estresse agudo, já tinha problemas psicológicos, já tinha problemas espirituais, já tinha revolta no coração. Nessa altura do campeonato, esse camarada podia chegar à conclusão de que o seu menor problema era a lepra. Entendeu? O menor problema dele era a lepra. Porque pior do que a lepra era perder a esposa, era perder o seu cônjuge, era perder a igreja, era perder o trabalho, era perder a escola, era perder os amigos, era perder a vida social e era perder também a fé em Deus e perder o amor de Deus. Então, esse camarada chegou a um ponto de que não tinha mais saída, não tinha mais solução. Eu vou fazer o quê? Se eu não tenho mais ninguém, se eu não posso fazer mais nada, e até Deus não gosta de mim, até Deus não vai com a minha cara, porque veja, a minha doença foi Deus quem colocou. Então, para esse camarada, não havia saída. O que ele podia fazer? Nada. Estava condenado, estava perdido, estava totalmente perdido. Então, a Bíblia diz que esse homem foi para o Vale dos Leprosos, e lá no vale, sabe o que ele esperava? Esperava a morte. Estava lá esperando a morte. Porque não havia, esperar o quê? Não tinha esperança. A esperança dele era acabar com o sofrimento. E a única maneira de acabar o sofrimento era através da morte. Presta atenção, estou falando com uma pessoa que está me assistindo agora e que está pensando na morte. Você está pensando na morte, não está? Você está pensando no suicídio, não está? Você está pensando em acabar com a sua vida, não é verdade? Tem uma arma preparada, não tem? Tem uma arma aí do seu lado, não tem? Você estava pronto para se matar, não estava? E de repente, por uma coisa sobrenatural, você está ligado aqui no Arena. Então presta bem atenção, você que tem pensado em suicídio. Você que tem pensado que a única saída é a morte, a única solução é a morte. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, rapaz. Olha para mim, irmã. Está olhando ou não? Olha dentro dos meus olhos. Vem, olha, aumenta o volume da televisão, aumenta o som do teu rádio, aumenta o volume. Está olhando para mim? Presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa entender tudo que envolve esta situação. E você precisa saber que Deus não é como você acha que Ele é. E que Deus não age como você acha que Ele age. Deus é diferente. Deus é amor. Ele também é justiça, claro. Porém, a justiça de Deus não é como a justiça humana. E a forma como Deus age não é como as pessoas pensam que Ele age. Por isso, minha querida irmã e meu querido irmão, não cometa loucuras. Não tire a sua vida. Não se mate. Está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Não se mate. Assista o programa até o final e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? É isso. O leproso andava e dizia, sou imundo, 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 saiam da frente. Até que ele chegou lá no vale e ficou lá esperando a morte. Por que será que as pessoas insistem em pensar e achar que Deus castiga as pessoas por um erro que elas cometeram? Atenção, a palavra de Deus mostra
que esse leproso chegou no vale e ficou lá, esperando o momento da morte. E a lepra é uma doença cruel, porque ela vai contaminando o corpo e a pessoa não sente dor. Somente vai se atacar a mão, por exemplo, o dedo pode cair e a pessoa nem percebe. A orelha pode cair e a pessoa nem percebe. É uma doença cruel. Por isso que ela foi comparada ao pecado, porque o pecado é cruel. O pecado vai corroendo você pouco a pouco, vai matando você pouco a pouco. Entendeu ou não? Então, o leproso estava ali. A sua lepra estava em estágio avançado já. A sua lepra já estava numa situação já levando-o à morte. Faltava pouco. E ele lá no vale esperando a morte. Até que um dia, ele acordou de manhã e ele pensou assim, tem uma pessoa que pode me curar. E essa pessoa é Jesus. Só Jesus pode me curar. Quando ele pensou em Jesus, veio um ânimo, veio uma esperança, veio um entusiasmo, veio uma alegria. E de repente ele desanimou, porque ele pensou assim, Deus não pode me curar, porque a minha doença foi o pai de Jesus quem colocou. Como é que Jesus vai me curar de uma doença que o pai dele colocou em mim? Então o ânimo dele acabou. Aí passava um tempinho, ele se animava de novo, depois desanimava, e assim o tempo ia passando. Ele se entusiasmava e perdia o entusiasmo. Ele se motivava e perdia a motivação. Até que de repente ele olha bem distante assim, e ele viu lá na montanha, lá na frente, ele viu que vinha uma multidão lá de cima. E as pessoas andando na terra, o pó subia. E então ele sabia que aquela multidão significava que Jesus estava vindo. Porque Jesus passava pelo Vale dos Leprosos sempre. Então ele olhou e pensou assim, é Jesus, deve ser Jesus. E se for Jesus, hoje eu vou até ele. Custe o que custar, não importa o que aconteça, eu vou a Jesus. Leproso já estou, perdido já estou, não tem solução para mim, não tem esperança para mim, eu vou a Jesus, eu vou tentar pelo menos ir a Jesus. E ele botou no coração, botou na sua cabeça que ele iria até Jesus. E quando a multidão se aproximou do Vale dos Leprosos, ele viu que era Jesus. Então ele mirou Jesus e ele saiu correndo em direção a Jesus. Ele já estava, como eu disse antes, em estágio ou estado avançado. A doença estava muito avançada. Mas assim mesmo ele foi a Jesus. E quando ele chegou perto de Jesus, ele se lançou, ele se jogou aos pés de Jesus. E naquela hora a multidão se dispersou. Gente correu para um lado, gente correu para o outro, ele fechou os olhos, tapou os ouvidos e pensou, vão me matar, vão me apedrejar. E ele pensou assim, daqui a pouco Jesus vai fugir também, vai correr também. E quando ele abriu os olhos, ele viu que Jesus estava ali. Estava ele e Jesus, somente os dois. E a multidão havia se dispersado. Por que a multidão se dispersou? Por que as pessoas foram embora? Porque as pessoas estavam com medo de serem contaminadas. Por isso correram. E Jesus ficou. Jesus não foge. Jesus não abandona. Jesus não te rejeita. Jesus não te humilha. Jesus não te castiga. Jesus não coloca doença em você. Jesus não tira o seu emprego. Jesus não faz você sofrer, não. Jesus te abençoa, te alegra, te fortalece, te dá paz, te dá esperança, te dá uma vida nova. Jesus te dá tudo de bom. Mas o pecado é quem machuca a gente. O pecado é quem fere a gente. Entendeu? Ali estava o leproso de joelhos. Jesus na frente dele. Que cena, que emoção, que momento impressionante, não é mesmo? Tudo que o leproso precisava era estar a sós com Jesus. E vem cá, e tudo que você precisa é estar a sós com Jesus. Se você estiver a sós com Jesus, Jesus fará um milagre em sua vida. Amém? É isso mesmo. Então ali estava o leproso de joelhos diante de Jesus. O leproso então faz um tipo de uma oração. Ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Uau! Que pedido, que oração. Eu vou explicar isso para você. Vem cá. Vamos sentar aqui no meu sofá? É a hora do chega mais perto.
E eu quero lhe explicar esse assunto, esse ponto que aparece aqui na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Veja, estava ali o leproso e Jesus, ok? Olha só, Mateus 8, versículo 2, fala assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aí vem o verso 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Uau! Entendeu? A oração dele foi: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Essa expressão, se tu quiseres, era uma dúvida. A expressão, tu podes purificar-me, era uma certeza. O leproso tinha uma dúvida e uma certeza. Por que tinha dúvida? Porque ele achava que a doença dele era um castigo de Deus. Então ele perguntou: será que Jesus quer? Por isso disse: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Entendeu? Agora veja o detalhe. Quando Jesus ouviu isso, Jesus não respondeu nada. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Por que Jesus tocou nele? Porque ninguém tocava. Porque ninguém se aproximava. Jesus tocou nele e esse toque de Jesus foi um toque de inclusão. Foi um toque que dizia: meu Pai e eu te amamos. A sua doença não é um castigo de Deus. Por isso eu vou tocar em você. E o toque de Jesus curou a depressão do homem. Curou seu estresse, curou suas síndromes de pânico. Curou seu desejo suicida. Hoje Jesus pode tocar em você e curar você. Curar você completamente agora, exatamente agora. Jesus tocou naquele homem e disse na sequência: eu quero, fica limpo, agora, já. E o camarada foi curado. Totalmente curado. Hoje, meu amigo e minha amiga, Jesus também quer tocar em você. Vem cá, levante a sua mão e diga: Jesus, toca em mim. Você que tem desejos suicidas, você que tem pensamentos estranhos, você que está me assistindo com uma arma na mão, você que está enfermo numa cama, você que acha que tudo está perdido e não tem saída, vem cá, toca aqui. Jesus quer tocar em você. Jesus quer curar você. Jesus quer mostrar para você que Deus te ama, que Jesus te ama, que você é muito importante para Ele, que o seu problema não foi Deus quem colocou, que a sua doença não vem de Deus. Deus toca em você, Ele cura você, Ele restaura você, mas você tem que tomar a mesma decisão que o leproso tomou. Ele adorou Jesus ainda leproso, ele foi a Jesus ainda leproso, ele não esperou ser curado para ir a Jesus. Não espere ser curado para ir a Jesus. Não espere que os seus problemas sejam resolvidos para você ir a Jesus. Vá a Jesus hoje mesmo, agora mesmo, com problema e tudo, com doença e tudo, com medo e tudo, com tantas coisas ruins que você passa. Vai a Jesus assim mesmo e Ele vai curar você, Ele vai te restaurar. É a decisão que restaura. Hoje Deus cura você, restaura você, liberta você. Receba a bênção de Deus agora. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse milagre, obrigado pelo toque, pelo abraço, pela cura, obrigado porque essa pessoa acaba de tomar uma decisão. Eu o entrego nas tuas mãos, cuida desse homem, cuida dessa mulher, que a partir de hoje a vida dela, a vida dele seja completamente diferente. Em nome de Jesus, amém.